Olá, como a gente falou, vamos conversar agora um pouquinho com vocês a respeito de crenças e quais são os tipos de crença que a gente tem. Mas antes de tudo, é importante deixar claro que a gente desenvolve algumas crenças em determinadas situações e momentos de vida para nos proteger. Então, durante muito tempo, a gente acaba acreditando naquilo porque na nossa mente, a nossa personalidade desenvolveu aquela crença, aquele processo para nos proteger de uma situação específica. Só que a crença ela vai ficando dentro da nossa cabeça lá no inconsciente. E aí vai gerando tudo o que a gente fala dos pensamentos automáticos. Então, a gente, sem perceber, já está reproduzindo o mesmo processo, a mesma ação, e a gente acaba não se dando conta se aquilo que a gente está fazendo ele é coerente de fato com o momento de vida atual. Então, a gente acaba reproduzindo sem perceber na ação repetitiva que a gente faz. Ela entra no automático. Então, é muito importante, a partir de agora, quando você estiver frente a uma situação, você parar para se perguntar se aquilo que você está sentindo, está percebendo diante daquela situação é de fato real, é válido, ou ela está vindo em você dentro de algum sentimento que já ficou lá guardado. O que é importante, às vezes, é até um exercício simples de fazer. Qual é a tua crença? Então, eu não acredito que eu vou conseguir ir a um evento de arte, um evento, um jantar chique, porque eu não sei me portar, porque eu não consigo ir bem, porque, vixe, é muito complicado, eu vou passar vergonha. É verdade isso? Quantas vezes você já passou por uma situação dessa e que você agiu dessa forma? Ok, aconteceu, deu errado, você passou vergonha. O que você aprendeu? Se com esse aprendizado e essa percepção que você consegue tirar agora, e você indo de novo no mesmo uma situação semelhante, você se comportaria da mesma forma? Ou você aprendeu algo diferente que te dá uma segurança para você também fazer diferente? E aí você começa a quebrar esse padrão de crença e a perceber o quanto é importante esse movimento na tua vida e o quanto você se limita para coisas novas, porque você fica sempre amarrado na mesma situação, na mesma crença, no mesmo padrão. Então, a Gi vai falar um pouquinho para você do que é uma crença de capacidade, o que ela atua e como é que ela interfere na tua vida se você está preso a ela. Vai lá, Gi. Olha, as crenças, como eu disse no vídeo anterior, elas nascem lá da infância, né? Porque, como eu disse, nós não temos filtro na hora dos registros e aquilo principalmente que o gigante, que o adulto fala, a gente acredita como verdade, verdadeira absoluta. Então, se a gente não tem um cuidado e fala para aquela criança que ela não tem capacidade de fazer essa tarefa, não tem capacidade de aprender a tabuada, não tem capacidade para isso ou para aquilo, para andar de bicicleta, seja lá o que for. Se a gente se a criança começa a escutar isso, então ela passa a acreditar que eu sou incompetente, que eu não tenho capacidade para as coisas. E aí, quando ela se prepara, ela estuda, ela está ali, ela sabe direitinho o que ela tem que fazer. Mas quando ela tem essa crença arraigada, está lá no inconsciente dela, o que ela vai automaticamente fazer inconscientemente? O que ela vai fazer? Ela vai se sabotar, ela vai se boicotar. Sabe para quê? Para confirmar. Tá vendo? Eu sabia que ia ser um fracasso, eu sabia que eu não ia dar conta, eu sabia que eu não tinha capacidade para isso, porque aí vem a necessidade de provar. Eu preciso provar. É muito louco isso, né? Mas infelizmente é assim que funciona. Então, o que é o mais importante? Se desidentificar, ou seja, você vir para fora e falar: por que eu não tenho capacidade? Por que eu não tenho competência para isso? Você tem que começar a se olhar de fora para você perceber que aquilo foi lá atrás. Lá atrás você poderia não ter a capacidade, a competência X, Y, Z, mas hoje é diferente. Só que você vem trazendo essa verdade como fato absoluto, ok? Uma outra crença muito interessante, mas hoje essa crença quem vai falar é a Glaucia, é a crença de identidade, do valor próprio. Então, assim, quando a gente fala de identidade, de valor próprio, o que é o valor próprio? É você não se considerar importante, é você não achar que você é boa, que você tem capacidade, que você tem que contribuir.
Então, você tem a certeza de que seja lá o que você fizer, como você não sabe fazer, como você não é boa, você vai ser rejeitada, as pessoas vão te ignorar. Então, voltando àquela situação, vamos trazer o exemplo da exposição de arte. Se você está numa exposição de arte, você vai lá dar o palpite, você já tem aquela coisa que você vai ver uma pintura lá com cores e tal, não sei o quê, você vai falar que o vermelho é uma cor muito forte, muito berrante, e as pessoas vão olhar para você e falar, berrante? Esse vermelho, ele representa a energia do universo dentro dessa pintura. Tá vendo? Como eu sou burra, como eu não sou inteligente, como eu não sou capaz de ter essa percepção. Então, como eu não sou boa para estar aqui, eu não conheço bastante. Então, assim, o que eu tenho, a minha experiência, o meu conhecimento, aquilo que eu posso oferecer, ele não é bom o suficiente. Porque se fosse suficiente, eu saberia olhar aquela figura, aquela imagem, e dizer o que ela representa, e poder sensibilizar, e poder discutir. Então, você já se tesoura nesse sentido. Você já diz que aquilo que você não sabe, ou aquilo que você sabe, você não sabe bastante, e mesmo que você saiba, não é o suficientemente bom para você interagir, o teu conhecimento é tão pequenininho que o que você vai falar é uma grande besteira, é melhor não ficar quieto. Então você não se dá valor, não dá valor à tua percepção, ao teu sentimento, ao teu pensamento, ao teu conhecimento, né? E por isso é melhor ficar distante mesmo. E aí as pessoas acabam não te convidando de novo. E aí você fala, tá vendo? Foi uma coisa, um fiasco. Nem me chamou para ir de novo. Nem tá nem aí para mim, não me quer. E aí você começa também a ter essa coisa de ser rejeitado, né? De não fazer parte. Então, essa é um outro tipo de crença, e junto dela, gente, vem muitas outras coisas que vão abrindo dentro do contexto. E a outra crença que a gente tem são as crenças que estão dentro da característica de merecimento. E aí a Gi vai dizer para a gente como é que elas funcionam. Essa então é complicadinha, porque quando eu acho, corrobora com o que a Gláucia falou do valor. Se eu acho que eu não tenho valor, que eu não sou boa, então eu não mereço nada daquilo. Chega uma, vamos supor, eu estou numa empresa, né? Eu estou ali trabalhando com afinco, dando o meu melhor. Aí surge uma promoção. Vai se candidatar, né? Quem vai para o teste para poder se candidatar? Eu sei que eu tenho as qualidades, eu não sei, eu tenho as qualidades, mas eu fico pensando assim, mas eu não mereço, não, é muita areia para o meu caminhãozinho, não, eu não sou boa o suficiente para isso, não. Aí, e o que é pior, essa crença me leva para um vitimismo que não tem tamanho. E aí, ao invés de ser protagonista da minha história, eu passo a ser vítima, eu passo a ter peninha de mim. Olha aí, tá vendo? Eu não mereço, eu não sou boa o suficiente, eu não, sabe, eu não acredito no meu potencial. E não adianta, o mundo inteiro, porque ele percebe, ele sabe que você tem, né? Porque você já demonstrou, você já provou ter, mas se você não acredita, se você tem a crença de que você não merece, cai por terra. Não adianta. E agora, no nosso próximo vídeo, nós ainda vamos aprofundar um pouco mais as reações de tudo isso, o mecanismo de todo essa crença. Nós vamos aprofundar mais, mas no nosso próximo vídeo, né, parceira? Nosso próximo. Mas só para a gente fechar aqui, também queria deixar para vocês assim, quanto é importante. Se eu não acredito naquilo que eu posso ter, que eu posso fazer, que eu posso dar, que eu posso contribuir, todas as minhas decisões, todos os conjuntos das minhas decisões, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eles vão ser moldados em cima disso. Então, eu vou acabar fazendo com a situação e construindo a situação de uma tal forma que, ao invés de eu poder contribuir e atuar de uma forma positiva, eu vou atuar de uma forma negativa, ou seja, eu vou fazer a situação se dirigir para um caminho que confirme essa minha crença. Então, eu acabo manipulando a situação para que eu possa falar, tá vendo? É isso mesmo. Por isso que é muito importante estarmos atentos a esse processo. É doido? Um pouquinho, mas a gente desendoida isso. Né, parceira? Com certeza, gente. Vamos lá. Até o próximo.